Olá! Vamos então para a nossa terceira e última aula sobre a região sul, né? E hoje a gente vai fazer alguns pratos que são muito típicos nessa região. A gente vai fazer o barreado, a gente vai fazer uma deliciosa ambrosia com laranja, a gente vai fazer um feijão mexido e um arroz carreteiro. A gente vai começar com o barreado porque ele demora mais, tá? Para o barreado, então, preferencialmente você vai pegar uma panela de barro, uma panela de pedra. Se você não tiver, pode ser uma panela inox mesmo. E você vai forrar o fundo da panela com bacon. Vocês já sabem, né, que as quantidades estão na ficha técnica e também na descrição do vídeo. Então, a primeira coisa, eu vou forrar o fundo da panela com bacon. Depois eu vou começar então a fazer umas camadas, intercalando um pouco da carne, do coxão duro, com um pouco de sal, já para a gente já começar a temperar. A gente vai colocar um pouco de cominho, vamos colocar uma folhazinha de louro, um pouquinho de alho, cebola, e a gente vai fazer uma outra camada então, com mais carne, um pouco mais de alho, um pouco mais de cominho, um pouco mais de cebola, outra folhinha de louro e um pouco mais de sal. E para finalizar, a gente vai repetir o processo. Um pouco mais de carne, alho, cominho, sal, mais louro, alho, e aí ainda vou colocar um pouco de cheiro verde picado. Além disso, eu peguei 2 tomates para essa quantidade, bati com 200 ml de água e coei. Aqui eu tenho uma mistura de vinagre e óleo, que eu vou acrescentar a esse suco de tomate batido e eu vou regar meu barreado com essa mistura. Agora, eu vou tampar a panela. E agora é muito importante esse passo. Deixa eu recolher isso aqui. Eu vou selar a panela. Eu fiz uma massa com farinha de trigo, farinha de mandioca, quer dizer, e água, tá? Como eu já fiz a massa já tem um tempinho, a massa ela já ressecou, então é só colocar um pouquinho mais de água, que eu vou conseguir trabalhar melhor essa massa. Caso você faça antes, ela resseque um pouco, porque a farinha de mandioca, ela vai hidratando
e ela vai ficando dura. Só acrescentar um pouco mais de água. Porque eu preciso uma consistência de massinha que eu consiga colar a tampa. Ela vai funcionar como uma espécie de uma panela de pressão. Vamos pensar assim. Seria legal, né, se a gente pudesse fazer um buraco no chão, enterrar essa panela e fazer a cocção assim. Não tendo jeito, a gente vai assá-la no fogo do fogão mesmo, vai demorar bastante. Então a gente começa o processo, né, de colagem. Faz a massa e colhe bem. É importante a massa estar grudando. Ela está úmida. Importante vedar muito bem. Se estiver sentindo a massa muito seca, é só colocar um pouco de água nela. Bruninho, só um takezinho aí, mais próximo da cabeça. Pronto. Terminado o processo de selagem, né? É importante ela ficar bem seladinha, enfim, né? Para que ela cozinhe rápido. O ideal vai ser sempre num fogo baixo, tá? E aí, gente, a gente vai demorar aí em torno de 6 a 8 horas, né? Enfim, depende também do volume. Esse volume aqui vai demorar em torno aí de umas 6 horas num fogo bem baixinho, num forno. Baixinho ele vai cozinhando, cozinhando, né? E fica delicioso. A carne fica derretendo e aí daqui a pouco a gente já vai servir. Ok? Então vamos levar ao forno. Então vamos lá, né, gente? Chegou a hora da gente abrir o nosso barreado. Tá um pouco quente, então tomem cuidado aí. É muito legal essa parte de ir quebrando, né, a casquinha, né? Aí tá quente. E aí você vai quebrando, ó. Você vai abrindo. Você vai descolando. Depois de muitas horas, de um longo processo de cocção, a gente vai abrir.
quente. O barreado. Temos que tirar todas as emendas, ó. O cheiro tá maravilhoso. O caldinho. Depois de um longo período de cocção, a carne está extremamente macia, suculenta. E no sul tem a seguinte tradição: pega o caldinho, coloca no prato, pega do caldo, pega um pouco da farinha de mandioca, a farinha de mandioca, e mexe para ligar mesmo. Lá eles costumam fazer um malabare, que você pode virar essa mistura de cabeça para baixo em cima da cabeça do cliente, que ela não cai. Quando estiver pronto. E vamos testar? Olha aí. Tá vendo? Não caiu, então tá pronto. Então a gente vai juntar a mistura. A gente vai colocar agora um pouco de carne. Colocar um pouquinho de cheiro verde. E vamos servir com uma banana. Aqui a gente chama de banana caturra. Alguns conhecem como banana nanica. E aí, depois que a gente faz aquela mistura com o caldo do barreado e farinha de mandioca, um pouco da carne e uma banana. É assim que é servido geralmente no sul. Bom apetite! Então vamos dar sequência, gente, à nossa aula. Então agora a gente vai fazer a ambrosia. Né? Como vocês já sabem, as quantidades estão na ficha técnica e na descrição do vídeo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o ovo, e é muito importante, né? Na verdade a gema do ovo, e a gente vai retirar aquela película. Você pode peneirar, né, para evitar de ficar com aquele gosto acentuado de ovo. Então a gente retira a película. Então a gente vai acrescentar numa panela a gema de ovo, a gente vai acrescentar o suco de laranja, a gente vai colocar água, a gente vai colocar o leite, e a gente vai colocar o açúcar. Agora eu vou mexer bem, eu vou levar o fogo até dar o ponto, eu mostro para vocês em breve, e eu vou despejar em uma compota bem bonita, vou decorar com cravo e com uma raspinha de limão e laranja. Nesse momento, então, é importante, né? A gente mexer delicado para a gente não
quebrar os grumos, né? Aquela textura de ambrosia, aqueles pedacinhos, enfim, sempre mexer de uma forma delicada. A gente vai enfeitar com raspinhas de limão e laranja. E um cravinho. Só esperar gelar e nossa ambrosia está pronta. Tem gente que já gosta de comê-la assim, tem gente que gosta de comê-la geladinha. Então você pode escolher, ou come ela quente ou espera gelar um pouco. Bom apetite! Gente, vamos lá então? Então agora a gente vai fazer o feijão mexido, né? Provavelmente uma herança aí também dos tropeiros, então a gente vai jogar um pouquinho de barriga de porco. A gente vai deixar essa barriga de porco fritar aqui um bocado. Vou colocar um pouco de sal nessa barriga de porco. Vou começar a temperar. Um pouco de sal. Não sei se vocês repararam, eu coloquei às vezes um fiozinho de óleo só para ajudar a barriga de porco soltar mais óleo. E aí eu vou fritar essa barriga de porco. Vou fritar bem. Lembrando, tá, gente, que a quantidade dos ingredientes está, né, na ficha técnica e na descrição do vídeo. Feijão mexido. Eu frito a barriga de porco bem. Vou deixando a barriga de porco e ela vai soltando uma gordurinha. Se eu achar depois que eu tô com muita gordura, porque existe, né, o toicinho mais carnudo e menos carnudo, eu posso escorrer um pouco desse toicinho. Então eu vou mexendo, né, aqui. Vocês percebem, ó, que ele começa a soltar já bastante óleo. Provavelmente eu vou escorrer um pouco desse toicinho. Fica atento aí para não queimar. Vou escorrer um pouco desse óleo. Eu vou entrar agora com cebola, alho, o cheiro fica uma delícia, aquele cheiro de roça, de vó, de comida feita na gordura de porco. Eu vou refogar. Eu vou entrar com o pimentão, pode ser pimentão verde, eu não tinha o verde, eu tinha o vermelho, então estou usando o pimentão vermelho. É bom que vai dar uma colorada aí, mas
Poderia entrar com o pimentão verde, tomate sem pele e sem semente. Colocar mais uma pitada de sal. Vamos deixar isso refogar bem. Eu vou entrar, depois que estiver bem refogado, com feijão, com os outros temperos, que é a pimenta e a manjerona. Vou deixar isso cozinhar bem. Quando ficar bem cozido, eu vou entrar com as farinhas, né? Então ele vai lembrar aquela textura, né, do feijão do virado paulista, aquela consistência. Sei que eu posso colocar mais um pouco de sal, porque o feijão ele está totalmente sem sal. E eu já vou entrar agora com o feijão. Está com muito caldo. Vou entrar com os outros temperos. E agora eu vou deixar cozinhar. Enquanto isso eu vou fazer o arroz carreteiro. Enquanto isso o feijão ele vai cozinhar. A carne de porco ela vai cozinhar. Vou deixar cozinhar bem aqui. Quando tiver tudo muito bem cozido, eu vou acrescentar as farinhas, ok? Então vamos para o arroz carreteiro. Olá, agora é a vez do nosso arroz carreteiro. Um arroz carreteiro tão tradicional, né, na cozinha do sul. Para o arroz carreteiro, a gente vai usar o charque. Lembrando, né, que a carne é bom deixá-la de molho de um dia para o outro, porque é uma carne que é muito salgada. Enfim, para ela perder aquele excesso de sal, para ela dar uma hidratada. Lembrando que as quantidades estão, né, na ficha técnica e também, né, no vídeo, na tela do vídeo. Então vamos colocar, né, um fio de óleo e vamos começar a trabalhar com o nosso charque aí. Eu coloquei o charque aqui num fiozinho de óleo. Eu estou refogando a carne, né? Poderia entrar com a cebola, né, e o pimentão antes, e a cebola e o alho antes, mas eu achei, né, melhor primeiro dar uma puxadinha na carne, porque a carne ela vai demorar mais do que a cebola e o alho. É uma carne que, por estar de molho, né, por mais que ela fique em descanso, ela ainda tem água. Então, quando essa água dela começar a secar, aqui eu vou refogar a cebola e o alho. A água já começou a secar da carne. Eu já posso entrar então com cebola e alho picadinho.
enquanto eu refogo a cebola e o alho, eu já coloquei uma água para ir fervendo. Essa água ela vai servir para a cocção do nosso arroz carreteiro. Então vamos deixar secar bem. Aqui, fritar bem, para apurar bem, retirar bem o gosto, né, do alho e da cebola. Bom, a gente continua aqui refogando a nossa carne em cebola e alho. E vai ser bem legal que a cebola vai começar daqui a pouco a caramelizar. E aí a gente vai dar uma douradinha no alho nessa cebola, nesse alho e nessa carne. Eu já vou agora entrar com o nosso arroz, né, junto com a carne. Deixa o arroz saborizar bem com esse alho, com essa carne, mexendo, não deixar grudar. Agora eu vou entrar com uma primeira água no arroz, até cobrir. Eu posso tampar e a gente vai finalizar o feijão, enquanto o arroz está em cocção. Então, depois de 30 minutos, aproximadamente, as carnes, o feijão, já está tudo muito bem cozido. Eu vou entrar com as farinhas. Farinha de milho. Eu tenho que mexer bem. Eu vou entrando também com a farinha de mandioca até desgrudar do fundo da panela. É interessante colocando a farinha aos poucos para não formar muito grume, né, de farinha. Então, ó, o feijão mexido. Um pouquinho de farinha. Pronto. É soltar do fundo da panela. Também é uma herança tropeira, né, gente? Essa herança dos tropeiros. Pronto. Nosso feijão está pronto. Só falta a gente agora empratar. Vou empratar o nosso arroz e o nosso feijão para a gente finalizar a nossa aula. Então, gente, para finalizar, né, com chave de ouro a região sul, né, nós fizemos hoje, né, o famoso barreado, a ambrosia, né, com laranja, o arroz carreteiro e o feijão mexido. Né? E o seu aí, como é que ficou? Quando fizer, me manda foto, me fala se gostou, tá bom? Um abraço. E agora, na semana que vem, a gente vai começar com a região sudeste, beleza? Até semana que vem. Abraço.